Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Na semana passada, nós começamos a falar um pouquinho a respeito desse slide, né? A gente começou a discutir o desenvolvimento do adolescente. Na aula passada, no vídeo, eu falei um pouquinho a respeito dessas questões de quando é que a gente pode considerar que uma pessoa, né, está na adolescência, e em geral a literatura considera a partir dos 12 anos. A gente tem aqui ao lado, né, a OMS aqui apontando, né, que a pré-adolescência começa aí dos 10 aos 14, depois a gente tem o adolescente dos 15 aos 19 e o processo de juventude dos 19 aos 24 anos. É, Todas essas fases são muito importantes, mas a gente vai falar bastante hoje a respeito da fase da pré-adolescência, onde acontece a menarca e a semenarca, né? A ideia na aula de hoje é falar mais especificamente a respeito desses assuntos. Mas para isso eu vou retomar um pouco dos aspectos que a gente já tinha visto na aula anterior. Então, quem é o adolescente, nós já definimos, né? A gente tem aí algumas considerações, lembrando que eu já falei na aula passada que a OMS enxerga de uma maneira, aqui no Brasil o SUS ou o Ministério da Saúde ainda considera de outra, a faixa etária para o SUS vai entre 10 e 24 anos, mais ou menos, né? Mas o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Ele considera aí esse adolescente com uma faixa etária um pouco menor, entre 12 e 18 anos. Está aqui, né, nesse slide, a não ser que em algumas condições especiais, como por exemplo no caso do estudante universitário, inclusive, ele considera então entre 18, né, e 21 anos de idade. É, é óbvio que essas questões, né, têm influência de fatores é, muito especificamente culturais. Na aula passada eu falei também no vídeo, né, a respeito disso, que o adolescente aqui no Brasil é o adolescente na Índia pode ter algumas questões específicas. Se a gente pensar, claro, que pela questão biológica não, mas pela questão cultural, com certeza, né? O adolescente aqui no Brasil passa por outros tipos de transformações comportamentais do que o adolescente muitas vezes em outros países, mas em termos biológicos e genéticos, essas mudanças são muito semelhantes, né? A gente tem uma pequena variação, mas no que tange principalmente a questão racial. Agora, pensando na puberdade, ela é um fenômeno biológico. E essa mudança corporal, ela é conhecida como pubarca, adrenarca ou gonadarca. Adrenarca é o nome que envolve, né, inclusive o menino e a menina. Por quê? Porque a gente está pensando em mudanças hormonais. Muitas vezes essa mudança, no caso do menino, é chamado de semenarca, porque envolve a primeira vez né, em que ele produz ali o esperma e ejacula. E no caso da menina, é chamado de menarca mesmo por conta da primeira menstruação. O nome, inclusive, né, dessa questão feminina é muito mais conhecido. Eu vou avançar porque a gente vai discutir essas questões em aula, depois pelo Zoom. No vídeo eu quero ser mais sucinta. Nós falamos então, né, e o trabalho da semana passada ficou em torno dessa questão das gerações, pensar um pouquinho nas gerações, né, nas mudanças geracionais e em pensar em como é a família de vocês, né? A gente começou a falar um pouquinho a respeito da história social da família e a família há bem pouco tempo é que é considerada ou vista dessa forma como ela é hoje. Por quê, né? No passado, o grupo familiar ele não tinha essa estrutura eh,
em termos de afeto ou de carinho que se tem hoje, né? A ideia era prover especificamente no aspecto financeiro, né? Para que aquelas crianças tivessem a possibilidade de sobreviver sozinhas, né? Mas, e muitas vezes o papel da educação ali também. Mas essa relação que a gente tem hoje com a criança, com a infância, ela é bem diferente, né? Tratava-se as crianças como mini adultos. E nessa perspectiva, portanto, a gente pode pensar que, que a adolescência, essa faixa etária, ela era suprimida, ela quase que não existia. Porque a criança que chegava ali à idade de 12 anos, em geral ela já era daí considerada adulta, né? Um mini adulto, mas enfim, era considerado um adulto. E como é que essas questões na modernidade hoje, né? Como é que essas questões se desenvolvem? Esse era o objetivo da realização do nosso trabalho. Aqui eu vou passando porque são algumas fotos que vão retratando, né, a família no passado, fotos do século XVIII, XIX, XX. Aqui no passado, aqui nesse slide são do século XIX e do século XX. E aí a gente chega na ideia de como é que é a família hoje, né? As famílias, elas seguem o padrão tradicional, semelhante à família de Jesus Cristo, com a mãe, o pai e as crianças. A gente tem hoje novos padrões familiares, né? Famílias recasadas, a gente está aqui, as famílias tradicionais, é aquela mãe, o pai e as crianças. As famílias monoparentais caracterizam-se pela existência de apenas um dos pais, ou a mãe ou o pai. A gente pode pensar, inclusive, que também, caso esses pais tenham falecido, alguém pode assumir esse cuidado, né? Dessas crianças ou desses adolescentes, por exemplo, um avô, uma avó ou um tio. Isso se enquadraria também nas famílias monoparentais, caso elas tivessem só um integrante, né? Não fosse dividido o cuidado entre o marido e uma esposa, por exemplo. As famílias recasadas, elas são uma característica bastante atual. São aqueles grupos familiares formados por uma mulher e um homem que tiveram outros casamentos e que resolveram se unir, mas muitas vezes que trazem filhos desses casamentos anteriores. Então, essas famílias são consideradas famílias recasadas. Além disso, a gente tem também as famílias ampliadas, que se caracterizam pela existência, aí nesse caso, aí sim, de um grupo familiar muito grande, que são avós, avós, tios, tias. Muitas vezes, né, numa situação de baixa renda, a gente tem muitas pessoas morando numa casa. E essa é uma condição, então, da família ampliada. E a última são as famílias não convencionais, hoje formadas por, por pessoas, né, hétero ou homossexuais, que resolvem constituir uma família. Então, uma família não convencional, por exemplo, é um casal homossexual, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, que resolve ou ter, né, o próprio filho ou fazer uma adoção e se configurar então enquanto família. E muitas vezes as famílias não convencionais também podem envolver o casal, né, heterossexual mesmo, mas são aquelas famílias que adotam, por exemplo, muitos sujeitos. A gente tem alguns exemplos de pessoas que adotaram 15, 20 filhos, ou que moram em casas com um grande volume de pessoas. Tem famílias que decidem morar em grandes casas. Hoje, dividir o cuidado dessa casa, por exemplo. Então, numa casa você tem 3, 4, 5 famílias dividindo as despesas, dividindo lá os afazeres domésticos. Essas são famílias também não convencionais,
né? E o trabalho era para que vocês dissessem como é que era a família de vocês, onde é que ela se enquadra nessa situação aqui, né? Portanto, o que é que configura a família efetivamente? É o afeto, né? Hoje, o que dá norte, o que dá forma para essa família é o afeto. Eu vou passar rapidinho porque essa